do capitão Alexandre Bruel Bustani, vice-diretor da Polícia Comunitária e de Direitos Humanos da Polícia Militar do Paraná. Bom dia a todos e a todas. Enquanto eu espeto o meu pendrive, pode deixar? Obrigado. Gostaríamos de aproveitar e externar aí as lembranças do coronel Robertson Luiz Bondaruco, que é um grande conhecido dos engenheiros e arquitetos do Paraná, que vem trabalhando na arquitetura ambiental contra o crime há algum tempo já, escreveu obras. Ele acabou de deixar o comando, mas com certeza mando um abraço a todos, em especial ao nosso querido amigo Cascais, de quem fez o convite, né? Então o coronel Robertson manda um abraço. E o nosso atual comando, que é o nosso comandante César Vinícius Cobutti, comandante-geral da Polícia Militar empossado ontem, também presta as suas homenagens a esse seminário tão importante e a todos os profissionais aqui presentes. Eu sou o Alexandre Bruel Bustani, capitão da Polícia Militar. Temos aí uma longa caminhada com esta temática da arquitetura ambiental contra o crime, que começou na ideia de se trabalhar o ambiente como algo preventivo na segurança pública. Eu vou tentar ser breve, tentar ser breve e objetivar para que a gente possa ter mais perguntas. Vamos lá. Você vai tocar lá ou ele toca? Legal. Então, a prevenção do crime, só um minutinho. Voz de referência. Temos algum desse episódio? Levanta a mão. Ok, voz de referência. Eu vou ficar aqui no meio, mais ou menos, tá bom? Continuando. Acessibilidade e segurança pública. O meu e-mail, aquele ali, nós podemos continuar conversando por e-mail, não há problemas. A temática é muito instigante. E como eu diria o meu grande professor de técnicas de ensino, que por coincidência é o coronel Robertson, foi o coronel Robertson também, todo discurso tem que ser como uma mini saia, né? Curto e provocante. Então vamos ver se eu consigo atingir esse objetivo. Olha lá. Por um desenvolvimento urbano sustentável de segurança pública. A acessibilidade, como bem diz o tema, tudo para todos, é o óbvio, né? Nós temos que trabalhar o conjunto para o bem de todos, para que a gente possa ter a nossa parte também bem cotada, a gente possa ter o privilégio de ter qualidade de vida. O tudo para todos, como o tema do seminário nos traz, ele resume bem o que a gente quer falar sobre desenvolvimento urbano sustentável da segurança pública. E eu pretendo provar isso para vocês. Pretendo provar que, no básico, no simples, a pessoa que necessita da acessibilidade, ela deve ser a referência para que haja também segurança pública e não só a qualidade de vida para quem mais precisa naquele momento. Então, a evolução histórica diz que as cidades eram encasteladas, as pessoas se preocupavam com a sua segurança e construíam muralhas e viviam para dentro desses muros. Isso acabou virando uma ideia de cidade ideal de Marco Vitruvio. Polo, em 1410, projetou uma cidade ideal como sendo ela toda encastelada. E notem que aquele desenho histórico não prevê calçadas, né? Era só lugares para o mesmo lugar para os cavalos e carroças passarem, era um lugar para as pessoas passarem, mas o tema central aqui são os muros e a forma de defesa das cidades. Ora, isso não foi muito longe. Palma Nova, na Itália, em 1953, foi desenhada assim, sem nenhuma atenção à questão da acessibilidade, à questão de uma arquitetura ambiental que desse segurança para quem vive dentro da cidade, e sim só que defendesse fora. Ou seja, os muros têm que ser altos, né? Não interessa quem passa na rua
rua, na calçada, não interessa quem mora dentro da cidade. Isso ficou no consciente, no subconsciente de todos, inclusive dos engenheiros e arquitetos até hoje, né? Sem crítica, mas isso é realidade. Eu ouvi dos próprios engenheiros e arquitetos desta geração, e não da geração do Vitrúvio, né? Ou que projetaram Palma Nova, que continua assim. Vamos resumir: o engenheiro não gosta muito de construir muros, o engenheiro não gosta de grade, é arquiteto que gosta de grade. Olha lá, porque ainda dizem os engenheiros criticando os arquitetos, que o arquiteto quer ficar mostrando a fachada dele, né? Eu fico muito à vontade com os engenheiros e arquitetos. Primeiro, porque eu sou neto de engenheiro, sobrinho de engenheiro e sou auxiliar arquiteto com formação secundarista, né? E trabalhei no escritório de engenharia, né? Por isso que eu me envolvi com isso também, e desde pequeno eu lido com isso. Pequeno, que eu quero dizer, lá meus 15 anos em diante, comecei a lidar com essa temática. E agora na área de segurança. E aí, olha só, o Georges Eugène Haussmann, do Haussmannismo, né? Ele reformou o país, demoliu o centro de Paris e criou uma radial, querendo conter as insurreições, né? O povo querendo reclamar. E o Arco do Triunfo ali nada mais é uma base militar fortificada, onde por baixo o exército francês conseguia apontar os canhões para todos os pontos ali e acabar com o povo que queria se insurgir contra o rei ou aquele governo. Mas uma reforma recente, vamos dizer, 1858-1871, que também não via acessibilidade, não via arquitetura ambiental contra o crime como prioridade, não tinha nem noção. Mas não vamos longe. A Le Corbusier ou Ville Toulouse, ali nos Estados Unidos, em 1956, criaram lá um baita de uma favela vertical, que mais tarde entendeu-se que não adianta você ter só espaço de convivência se você não tem um incentivo ao ir e vir, uma diversidade de usos próximo da onde se vive, para se ter segurança. E aí, lá em 1972, destruíram completamente aquele evento. Tudo isso voltado com aquela mente do engenheiro, do arquiteto, do planejador urbano, pensando mais na estrutura, não no uso do espaço, do que na arquitetura ambiental preventiva ao crime. Conjuntura atual. Segurança pública é um tema transversal. Senhoras e senhores aqui todos, não só engenheiros e arquitetos, mas todos os profissionais interessados aqui presentes, temos que trabalhar segurança pública em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas, qualquer área. Eu desafio a qualquer um aqui me perguntar hoje, daqui a pouco, qual se a área A, B ou C que você imagine, não afeta ou não interessa a segurança pública. Então, tem uma transversal. O delito é uma tendência humana. Crowley, lá em 1999, disse que 30% das pessoas geralmente cometem crime. 30% cometem crime quando podem, quando puderem. E 40% nunca cometem crime. Isso é uma teoria, e que aqui no Brasil nós temos um levantamento que aproximadamente 4% da população brasileira vem a se envolver em crimes violentos, no máximo 4%, 3% em crimes violentos, enquanto 97% da população não tende a se envolver com crimes. Aqui a teoria do Crowley diz que qualquer tipo de crime, por isso que 30%. Não é? E aí eu pergunto aqui, alguém aqui levanta a mão, por favor, quem nunca cometeu um crime? Levanta a mão, por favor. Meu Deus do céu, eu não vou conseguir levar todo mundo para a cadeia. Ninguém levantou a mão. Que bom que vocês são sinceros, porque se você não sabe, pelo jeito vocês provaram para mim que sabe, né? Copiar CD é crime,
Copiar livro é crime. Nós vivemos numa desgraça, numa sociedade, né, como diz o nosso saudoso Rui Barbosa, maldita sociedade bacharelesca, aonde a gente acha que vai resolver o problema da sociedade criando crimes. Não é que o problema para a polícia, não é isso. Para o juiz, não é isso. A questão é que é legítimo chamar, fazer cópia de livro, sei que é crime. Pode ser um ilícito civil, que a gente possa multar a pessoa e fazer ela pagar alguma coisa, mas é que é crime, tem que ser tratado no juizado criminal, isso é uma piada. E é uma tendência da América do Sul, numa ânsia legiferante de criar tipo penal, chega uma teoria dessa, de 40 nunca, né? 40 nunca, 30 quando puder, e 30 comete crime sempre. Mas de qualquer jeito, o crime está sempre por aí. É isso que a gente precisa ficar de olho. A teoria dos pequenos delitos, lá de Kevin, em 96, diz claramente, e essa teoria se provou na prática, claramente, inclusive no Brasil, de que se a gente consegue tratar pequenos delitos bem tratados, os grandes delitos diminuem radicalmente. Isso está completamente comprovado na prática. Como é que pensa o criminoso? O criminoso, ele pensa de acordo com a lei do menor esforço. Ele vai avançar aonde ele entender que tem menos resistência, mais fácil. Primeiro. Segundo, ferramentas. Ele tem acesso a essas ferramentas para cometer o delito. Terceiro, pensa nas suas armas, seja ela uma gilete, seja ela o poder do próprio punho ou uma arma de fogo, e deve buscar a oportunidade. Ora, em algumas coisas aqui nós podemos atuar. Já que ele pensa na lei do menor esforço, vamos tentar evitar que ele tenha pouco esforço. Vai ter que se esforçar muito para poder pegar ou prejudicar alguém. Vamos tirar as ferramentas de perto dele. A questão das armas, nós temos uma lei de desarmamento que vem desarmando cada dia mais e vem tornando cada vez muito mais difícil o acesso a armas no Brasil, pelos meliantes. Aí o pessoal reclama: essa lei de desarmamento é complicado porque eu não posso ter arma. Claro que você pode ter. Você pode ter arma em casa, registrado dentro de casa. Então o Brasil não diz que o brasileiro não pode se armar de alguma forma, porque quem vive lá no meio do mato, lá na zona rural, ele muitas vezes precisa até para se defender de animais, e a lei inclusive prevê isso. A questão é o porte, e graças a Deus a nossa sociedade fechou-se em copa e resolveu: arma na rua não. Isso nós agradecemos. Existem vários levantamentos estatísticos feitos nos últimos 20 anos, dizendo que a maioria das armas dos homicídios no Brasil aconteceram por armas ilegais, ou seja, armas que eram de pessoas que tinham armas, foram furtadas e foram usadas contra outras pessoas. Então, de qualquer jeito, a nossa dica é: não tem arma de fogo. Olha lá, fórmula do crime. A vítima, um de nós, agente motivado, ambiente favorável, gera o delito. Essas três questões geram o problema chamado delito, que vai nos incomodar bastante. Nós tentamos trabalhar na nossa conduta, tentamos trabalhar no meio ambiente para que ele fique desfavorável ao delito, e cabe à polícia tentar desmotivar de alguma forma esse meliante, a polícia, a justiça, etc. Mas vamos ver lá o que dá para fazer. A prevenção do crime através do desenho urbano. Vamos tentar chegar na ideia básica de como a acessibilidade pode ajudar na prevenção do delito. Olha lá, o que é a prevenção do crime através do desenho urbano? É o conjunto de ações e medidas com o objetivo de diminuir a probabilidade de ocorrência de delitos e aumentar a sensação de segurança através da intervenção no desenho urbano. Ou seja, nós podemos ter casas, calçadas, iluminação pública e privada, praças, ruas, planejamento da cidade que possa ajudar a prevenir demais o crime.
Vamos ver se eu consigo convencê-los disso. Então, para isso, temos que ver essas estratégias de prevenção situacional do delito através do desenho urbano. É uma sigla em inglês das estratégias ali do Crowley 99. Primeiro, vigilância natural. Segundo, controle de acesso. Terceiro, reforço territorial. Vamos ver como é que a acessibilidade se encaixa nisso tudo, como a sua casa, a nossa cidade está em relação à prevenção do delito através do desenho urbano, da arquitetura ambiental contra o crime. Vamos ver primeiro o que é vigilância natural. É o desenho arquitetônico que deverá transmitir o potencial delinquente a sensação de que está sendo observado e que o risco de ser capturado é alto. É a ideia do ver e ser visto. Por isso que nós preferimos grades nas casas e não muros. Grades na fachada de prédios públicos e não muros, vidros e não paredes opacas. O ver e ser visto é uma ideia fundamental. Ah, mas então tem que deixar minha janela aberta em casa para o pessoal que passa na rua me ver? Não. A ideia é o contrário. Você tem um voal ali ou uma cortina, você consegue ver de dentro para fora quem está, mas eles podem ver o seu jardim. E a janela da casa é como se fossem os olhos que estão sempre apontados para a rua observando. Então a sensação de quem passa é de que está sendo observado. A ideia é essa. Então, como os delinquentes escolhem o local do delito? A maioria deles escolhe um muro opaco. O controle de acesso, a forma pré-estabelecida de se controlar o acesso e a permanência de pessoas em determinado local, é a forma de que, se a pessoa pula a grade, ela vai ficar à vontade ali no meio, ela vai poder se esconder lá para dentro da casa, ou do prédio, ou do estabelecimento. É aí que está a ideia do controle de acesso. A maior parte dos meliantes prefere os tais dos muros, e essa ideia do controle de acesso, ela deixa claro para nós de que tanto uma ideia simples de travas com tranca, trincos com tranca, e não só uma panelinha, né, no portão da frente de casa, são fundamentais para que a gente tenha passe essa ideia de que o acesso é controlado e a pessoa vai ter dificuldade em transpor, ficar ali ou transpor no segundo, que seria a porta da garagem ou a porta da casa. Então essa ideia de controle de acesso tem que estar junto com a vigilância natural, que é o ver e ser visto. E por fim, o reforço territorial, que é o instinto natural do ser humano de ter determinado espaço no domínio pessoal. É aquela questão de estar bem cuidado, estar bonito, para que o meliante, a pessoa que está querendo fazer alguma coisa de ruim, não se sinta à vontade para fazer, não se sinta seu aquele lugar. Olha só o espaço residencial com problemas mais frequentes. Uma lixeira aqui, pula no telhado, acessa a casa. E nós temos muro opaco, o ver e ser visto, praticamente impossível. O meliante pula o muro, já está lá dentro, faz o que quiser. O controle de acesso fica prejudicado. Por quê? Porque de dentro da casa não vão ver quem está ali, e de fora da casa ninguém vê o que está acontecendo atrás do muro, e nem a polícia, que quando passa não consegue enxergar. Olha a rampa e o portão opaco. O reforço territorial, e aqui outro trampolim para passar. Aqui é outra figura que a gente vê problemas na área de vigilância natural, muro opaco. O controle de acesso, aqui tem uma lixeira, serve de trampolim, e a territorialidade, o cuidado com aquele entorno ali está completamente negligenciado. E aqui não, aqui nós vemos uma calçada cuidada, vemos o jardim cuidado, vemos um controle de acesso aqui, um portão, outro portão, grades, né? Então, o ver e ser visto, vigilância natural, o controle de acesso é bom, a territorialidade está reforçada. Então, a gente vê aqui um exemplo desse atende. É isso que eu havia falado. Aqui.
Acessibilidade. Pessoa com deficiência são a referência. Cheguei no ponto central da nossa fala. Toda vez que esses 3 pontos são abordados, na sua visão, na sua casa, no seu prédio, ou na sua visão de planejamento urbano, vigilância natural, controle de acesso e reforço territorial, fica óbvio que, se nós temos uma calçada, uma escada apropriada, uma rampa privilegiada, nós temos uma sinalização horizontal e vertical apropriada, dando acesso a todos aqueles que têm algum tipo de necessidade especial, você tem naturalmente a vigilância natural reforçada. Então, aonde toca a acessibilidade para a segurança pública? Ela incentiva as pessoas a estarem na rua. Ela incentiva as pessoas a não ficarem se cuidando para tropeçar, mas sim olhando no olho das pessoas. Então é óbvio que também não adianta ter uma cidade maravilhosa e todo mundo ficar no celular, né? E não olhar em volta. Isso não ajuda na segurança, que é outro problema que nós temos hoje. O pessoal anda, né? Operando o celular na rua. Aí vai ser, alguém pega o celular e sai correndo e reclama, a culpa é da polícia. Ele não tomou as providências mínimas para cuidar daquele bem. Um celular hoje brincando está R$400. Brincando. É fácil comprar 10 vezes de 40? Eu compro outro. Aí eles começam a fazer um monte de atitudes criminosas com aquele celular, até você conseguir cancelar ele. E aí, não, você com 10 vezes de 40 você vai sentir, compra o outro. É assim que a sociedade pensa hoje, pessoal. E quanto à acessibilidade, o pessoal que milita na área está careca de saber que é bem assim mesmo. Calçadas. A gente vê calçadas como o básico, fundamental para que as pessoas vão a pé para a rua, para que as pessoas não saiam só de carro, para que as pessoas que tenham algum tipo de deficiência ou necessidade especial façam o seu papel na sociedade, além do ir e vir, além do se transportar, se autotransportar, que é o básico, fundamental, também ergam a cabeça e observem de forma crítica a sua segurança. Agora, se a pessoa tem que ir lá, ficar pulando de um lado para o outro para não tropeçar, como é que ela vai conseguir prestar atenção nisso? Nunca. Perdão. A função social, então, ponto de encontro na comunidade, formato e composição convidativa. Então, a calçada é o básico do movimento urbano, não é a rua. Nós temos uma referência errada. E me perdoe que o palestrante anterior não me aguenta, eu vou ter que dizer, o conceito de escassez é um conceito errado. A economia é uma ciência mentirosa, me perdoe se tem um economista aqui. A economia, para mim, pessoalmente, como cidadão, é uma ciência mentirosa, porque ela é a ciência da escassez e ela diz que um dia vai faltar alimento no mundo. Isso tem tudo aquilo que eu estou falando, tá? Não estou tergiversando aqui, não. Isso é básico do que eu estou falando, porque eu estou falando de sustentabilidade da segurança pública. Nós não temos escassez da segurança. Isso é outra mentira. Se vocês forem estudar um pouquinho a história, só ir a 200 anos atrás, na história, tudo escrito. Mulher, criança e idoso não saem na rua depois que caiu o sol. Porque todo mundo tinha medo de ser estuprado ou morto, assassinado na sua casa, em volta da sua casa. Há 200 anos atrás não tinha polícia, senhores. Não havia polícia. Que história é essa? Hoje a gente sai a hora que a gente quer. Curitiba, não estou dizendo que nós estamos vivendo um mundo ideal, está tudo bem, a segurança está ótima, negativo. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que nós temos uma referência errada. E estou começando e me expondo aqui, dizendo que a economia é uma ciência mentirosa, que diz que há escassez de dinheiro no mundo. Não há. Não há. Quem disse? Tem algum nutricionista aí? Eu queria que tivesse para me ajudar. Quem disse que você precisa comer carne todo dia? Começa o paradigma a ser quebrado aí. Quem disse que você não pode ter uma horta em casa e trocar o que você pode fazer em casa? Aí nós podemos ficar uma tarde inteira falando. Eu queria trazer esse conceito de sustentabilidade da alimentação e não, dizendo não à ciência da escassez, para dizer que, olha o código de postura do município,
Nós estamos falando mal de calçada, que eu bem de calçada, mas calçada é uma questão que está no Código de Postura do município de Curitiba, que é responsabilidade do morador, senhoras e senhores. O padrão já existe. Olha lá, olha lá, olha lá, todo mundo achando bonitinho o que faz, apesar do padrão que a prefeitura já tem. Mas a calçada é um exemplo clássico de sustentabilidade da segurança pública. Clássico. Se a gente não faz o mínimo como cidadão, como é que a gente quer meter o bedelho na vida dos outros ou descer o cacete na prefeitura do estado? Olha lá. Olha lá, que beleza. Eu sei que o cidadão não quer nem saber. O cidadão não quer nem saber. Ele põe o tijolo na calçada e o pessoal que anda na rua para passar na calçada. Por aí eu tento trazer, só fazer um gatilho com vocês, para dizer: a acessibilidade é segurança pública. Sem acessibilidade, nós temos a vigilância natural reduzida ao extremo. A dificuldade de entrar e sair de prédios públicos, da própria casa, de escolas, gera exposição desnecessária das pessoas. Um cadeirante, uma pessoa que tem dificuldade de vencer aquela entrada naquele prédio público, etc., vai ser alvo de repente de alguém mal intencionado, de um punguista, né? Uma pessoa que vai tirar a carteira, etc. Então é óbvio que a acessibilidade tem que ser colocada em prioridade, primeiramente pelas pessoas, óbvio, mas em conjunto disso, a segurança dessas pessoas depende da nossa acessibilidade. Olha lá que beleza. Petit Pavé, é uma briga eterna, né? Petit Pavé, lindo no Rio de Janeiro, só que você vai, eu já fui lá testar, viu? Eu que não tenho muito problema, eu fico tonto olhando para aquilo, né? Eu acho lindo, é uma pintura, mas é escorregadio, é fácil de tirar e aquele quadradinho é uma arma, quase ou pior que uma arma branca, uma faca, quase igual ou pior que uma faca, porque ele tem um tamanho ideal e qualquer adolescente fracote faz aquilo virar um objeto com velocidade e ele tem várias arestas e pontas, vira arma. Inclusive nós policiais somos alvos de pedras de Petit Pavé quando tentamos fazer contenção de tumultos. Então a gente deve encarecidamente que o Instituto de Engenharia do Paraná, né, assim como vem fazendo junto com a nossa querida a entidade representativa dos engenheiros, o CREA, isso, obrigado. O CREA tem feito no Paraná há muito tempo campanha contra o Petit Pavé, né? Nada contra a beleza dele, mas ele é escorregadio, ele é perigoso, então não serve para nós, inclusive na segurança. Pessoas com deficiências são referentes. Entrada e saída de identificações, alterações tardias. Eu já comecei a falar sobre esse assunto. Apesar de ter que fazer a modificação, ela tardia gera alguns problemas, ela toma espaço. Então tem que projetar antes. Bom, eu estou falando aqui, chovendo uma olhada para os arquitetos e engenheiros, mas para todos aqui. Então a gente procura incentivar que haja prioridade no projeto antes. Mas, de qualquer forma, só para não esquecer, que uma dificuldade apresentada para um destes exemplos gera a mobilização de pessoas para ajudá-lo a vencer este desafio, certo? Essas pessoas podem ser boas ou más. A pessoa que se junta para ajudar um cadeirante a subir 3 degraus na sua cadeira pode furtar a sua carteira. A mesma coisa o deficiente visual, certo? Então temos que dar prioridade à acessibilidade para a segurança de quem necessita também. Aqui é um exemplo de alteração tardia, é um labirinto, mas é uma rampa com vigilância natural, está resolvido.
calçadas, forças amigas, temos aqui iluminação das calçadas, né, uma inibidora natural do comportamento delitivo, e ela melhora muito a visibilidade para quem anda, então é óbvio que a gente precisa de iluminação, e aqui é um exemplo clássico de iluminação particular do calçado. Né? Então, iluminação pública não é só da prefeitura, não, é iluminação da propriedade. Eu tenho visitado algumas cidades do interior e fico escandalizado, tenho falado isso no interior. No interior é muito comum só ter os postes iluminando a rua, as calçadas todas enegrecidas à noite, e para dentro do terreno, tudo escuro. Mas é muito comum, cultural. A gente tem que mudar essa cultura. Frentes tapadas assim, complicado. Não tem janelas, vigilância natural, complicado. E aí, planejamento urbano sustentável e segurança pública, a acessibilidade é segurança pública também. Nós gostaríamos de abrir agora para as perguntas. O meu e-mail de contato é esse, e podemos então encerrar, mas pelo menos debater esse tema. Gostaria de fazer uma pergunta. Todas essas informações relacionadas à violência urbana, a respeito do deficiente, você tem algum dado estatístico a respeito de quantas pessoas deficientes? Não, eu estou traduzindo ele. Desculpa. Estou traduzindo ele. Ele está sinalizando, eu estou traduzindo, ok? Tá bom. Eu estou traduzindo o Caio, ok? O Caio é surdo, está presente aqui na palestra, ele vai sinalizar e eu vou traduzir, ok? Meu nome é Caio, vou fazer uma pergunta para o palestrante. Apenas uma informação estatística. Você tem algum dado de quantos deficientes assim, que já sofreram algum tipo de violência, latrocínio, roubo, furtos, que aconteceram com pessoas cadeirantes, cegas, surdas? Vocês têm esses dados estatísticos? A polícia se preocupa? Está fazendo alguma ação com respeito a isso? Você tem alguns dados, informações estatísticas, alguns dados sobre isso? Não. Informação estatística não. Nós temos sim, dentro do mapa do crime, tentado registrar se a pessoa é cadeirante ou deficiente visual, para passar a fazer parte de um mapa estatístico do crime. Isso está sendo trabalhado há um ano para cá. Também, perdão, não me falhou aqui, se não me engano, é o cadeirante, o surdo, perdão, o deficiente visual, eu acho que só. Aí que está. Nós estamos pegando não todos aqui, por exemplo, o obeso. Só se for muito obeso, aí vai citar. Mas qual é a regra? Qual é a regra? Ele sobe uma escada, não sobe uma escada. Para nós registrarmos, aí fica complicado. Entende? Então, como para a polícia é muito comum, é óbvio que idoso sim, pela idade, tá fácil. A gestante também. Agora, a extração disso, como dados estatísticos, é que está complicado. Alexandre, não só reforçando a questão do Curitiba, porque você mostrou só a calçada bonitinha. Tá? Se você for andar para Curitiba aqui, daqui, sai agora do circuito na frente do circuito, você vai encontrar vários buracos. Tá? Até um caso que o coronel contou na época, não sei se você já estava acompanhando essa época do Leandro. Sim, que chegou a Petit Pavé, chegaram no quarto andar. No quarto andar do prédio tinha quarto andar do prédio. Ele teve uma fratura na perna, de decorrência de uma quebrada. Então, uma lesão. Nós estamos falando aqui, gente, até quando a gente começa a bater insistentemente nesse assunto, até vem os conservadores, aspas, né, da própria IFAM, nos acusar de iconoclastas, quebradores de imagens, né, alegando que, por exemplo, o calçadão da 15 de novembro é histórico. Agora, se aquilo é histórico, eu sou um pré-histórico. Né? Porque aquilo foi feito, eu já era adolescente quando foi criado esse calçadão. Eu já trabalhava no público como estagiário, isso em 74, 75. Eles querem colocar o histórico como
fazem em Santa Catarina, coloquem o bloquete lá, desse tamanhozão lá, pesadão, aí pronto, aquilo é história. Tá, então eu até já falei, já sugeri até que a gente tire o Petit Pavê daqui do livro Topo do Histórico do Paraná, para criar um livro, Os Topos Históricos do Petit Pavê. Tá? Mas eu queria te deixar um outro pedido, eu sei que já foi um pedido que já fiz para o próprio Coronel Mandaruco, e eu me senti esses dias muito ameaçado, tá? Porque o meu filho, o Rafael, que você já conheceu, eu acho, tá? Que foi o motivo que eu estou nessa luta pela acessibilidade, ele saindo do trabalho dele ali na Barão do Branco, tá? Diz que fotografou, primeiro ele falou, uma viatura que estava em cima do piso tátil, em cima do piso tátil, estacionado com a viatura em cima do piso tátil. Diz que o cara nem deu atenção para ele, diz que sequer olhou para o lado. Ele tirou, fotografou e postou, caiu no besteiro e postou no Facebook. Bem, ele sofreu ameaças veladas, tá? De que ele estaria provocando, mexendo no vespeiro, tá? Eu mesmo já tenho várias fotos de viaturas em cima de piso tátil. Se você sair daqui agora no Marechal Deodoro, você vai encontrar uma. Me manda por e-mail. Tá? Isso que eu vou recaminhar e pedir providência, porque as viaturas da polícia, elas podem ficar em cima de calçado, elas não podem ficar em cima do passeio. E aonde tem o piso tátil é passeio. E é crime, pode não, cego passado. E em cima, não, já flagrei em cima, até uma unidade daquelas móveis, ali no lado da ordem, parado exatamente em cima do aqui rebaixado. Manda para mim por e-mail, Nos ajuda, eu vou ter como meu e vou resolver isso. E uma coisa que eu sugiro a todos, quando vocês tiverem algum problema em relação à força pública chamada Polícia Militar ou Polícia Civil, desculpe a crítica construtiva, não façam como o filho dele fez. Usem os caminhos corretos para a denúncia. Isso é um tipo de denúncia. Não é improbidade administrativa, não é um crime, mas é uma atitude errada. Uma atitude que pode ser até passiva de punição disciplinar de algum funcionário público. Isto então tem um caminho correto a trilhar, que seria via ouvidoria, ou via ouvidoria das polícias, ouvidoria das polícias da CESP, ouvidoria da Polícia Militar, ou ouvidoria do Estado, já tem 3 ouvidorias, ou a próprio batalhão. A hora que você tira a foto da viatura em cima do piso tátil, está lá escrito 12º Batalhão. Você pode ir lá conversar com o comandante. Pronto, ali ninguém vai poder ter essa. Agora, postar aquilo para a comunidade começar a avaliar. Ele ficou indignado porque o cara só quer que atenção para ele. Pois é, mas é uma coisa muito séria. Sim. Não pode ficar só na indignação. E quando coloca na rede, é a mesma coisa que está dando porrada em todos os policiais, sem 99% deles vencer. Né? Desculpe. Então, eu tenho um risco disso, porque a gente sabe que todas as corporações do mundo existem pessoas do bem, existem Pois pessoas. é. Tá? A gente sabe disso. E nos interessa muito tratar os maus. Eu só queria deixar a sugestão de realmente fazer isso, uma coisa que eu já venho falando com o Mandaruco há anos. Trabalhar a questão atitudinal, fazer uma capacitação atitudinal a todos os elementos. Nós fizemos, inclusive, a reforma que se acompanhou e a acessibilidade da Academia Policial Militar do E agora o QG. que é uma referência internacional. Eu soube que vem policiais do mundo inteiro, às vezes estagiar aqui na academia. Então, trabalhar a capacitação atitudinal, para instruí-los para que eles realmente percebam, cria essa percepção de não parar a viatura num local onde realmente vai trabalhar. Passeio, mas nem precisa. É uma disfunção, isso aí eu desvio. Alexandre, eu tenho uma pergunta aqui no canto. Em primeiro lugar, questão atitudinal, na verdade, a polícia, a força policial, ela tem capacitação para atender a pessoa com deficiência, ela tem orientação para isso. A segunda pergunta, em caso de algum socorro, né, pedido de socorro, ela tem tecnologia para atender, por exemplo, o deficiente auditivo, equipamento que ele possa receber e se comunicar? Tem outro equipamento? Não. Nós estamos trabalhando a capacitação de vários policiais, inclusive eu fui um dos que estava fazendo curso de Libras, para abordagem policial do cadeirante, para poder fazer busca pessoal respeitando o cadeirante, e outras, vamos dizer assim, diferenças, na área de direitos humanos. Agora, equipamento não temos, e nós temos, inclusive, se
não está pronta, está quase pronta. Uma apostila de abordagem policial ou de atendimento a pessoas com deficiência. Por exemplo, um cadeirante que não tem uma das pernas e tem habilitação para dirigir. Como é que o policial pode fazer para abordá-lo, identificá-lo, mesmo que ele não tenha o emblema atrás? Se ele alega isso, então já está sendo feito isso, acho que faz uns 2, 3 anos. Capitão, só uma. Então, existe dentro da polícia essa preocupação em orientar que existem pessoas surdas que não ouvem, eles têm que estar prevenidos. Desde que eu me conheço por policial, chama de 1991, nós ouvimos que não pode atirar pelas costas, a menos que tenha alguém de costas atirando em você. Isso está na nossa lei desde 1940. Então, nenhum policial deve, isso é desvio de função. Isso aí é um erro de A instituição ensina isso do soldado ao coronel, que faz 4 cursos básicos até chegar a coronel, né? De oficiais, o CAO, o CSP e mais um monte de outros. É falado em todos os cursos a mesma coisa. Então não é só falado, orientado, é inculcado. Mas mesmo assim existem erros e atitudes más. Não, com certeza. Esse é o primeiro lembrete. Peraí, se o cara não está parando porque tem a viatura com giroflex sirene, é porque não está ouvindo. Esse é o primeiro, mas tem outros. Ele pode, inclusive, estar fugindo porque é um adolescente, ou pode sim estar fugindo por outro motivo, e a gente mesmo assim não pode atirar. Então não é só porque é o surdo. O surdo é o primeiro, olha, um coitado inocente surdo. Mas tem outras que nos impedem também de atirar. Capitão, a gente já está chegando no final do nosso dia de manhã aqui. Eu só queria fazer uma colocação pequena. Dentro dessa arquitetura incrível, hoje, não sei o que acontece, os arquitetos estão projetando as grades horizontais. Qualquer dia serão processados porque não tem corrimão, né? E não é uma coisa antiga que esse prédio de 45 andares novíssimo, que nem está inaugurado ali, tem na frente, ostenta ao portão da garagem com uma belíssima garagem com horizontal. Eu acho fundamental. E eu não vi isso dentro dessa. Eu já conheço o mesmo livro do Bondarucci, já não fala isso aí, mas eu acho que é uma coisa de arquiteto, que coloca isso. O dinheiro não faria isso. O senhor tem toda a razão, inclusive é tema da nossa palestra, mas só que como tinha pouco tempo, eu não pus essa questão. Então a gente fotografou grades com um vão mínimo de 20 centímetros, 15 centímetros e grades com travessas. A gente desaconselha grades com travessas a meia altura. Tem que ser travessa baixa e travessa alta. Então a gente até orienta, mas eu agradeço muito. Mas as horizontais então são terríveis. Terríveis. Até minha neta, com 3 anos só. É esse caso. É isso mesmo. Obrigado a todos. Eu agradeço a todos. Desculpe, não tem mais uma pelo e-mail. O capitão com certeza responderá por e-mail. Mas temos que terminar, que às 2 horas vamos começar o segundo dia. Por e-mail, então. Muito obrigado e parabéns a todos e a todas aí.